Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, por cá, professor Alisson César, teu professor de física, nessa caminhada rumo à tua aprovação na Polícia Rodoviária Federal. Olha só, hoje estamos trazendo aí uma questãozinha que um guerreiro lá do nosso grupo de estudo trouxe essa questão fantástica, tá, sobre colisões e energia, tá, para que a gente possa aí destrinchar tudo direitinho, detalhadamente, e você consiga esses pontinhos lá na tua próxima prova, tá? De antemão, eu coloco para vocês que essa questão ela é uma questão muito boa para você revisar toda essa parte de colisões, tá? Ela tem muita coisa envolvida aí, dá para a gente revisar muita coisa, mas é uma questão que eu acredito que na tua prova, baseado aí nas últimas provas, né? A tua próxima prova, ela não deva ter uma questão talvez tão extensa quanto essa. Tá? Mas ela é uma questão, sim, possivelmente a questão de onde pode ser cobrado tudo que tem nela, tá? Mas eu acredito que a CESP já faria daquele estilo de dividir um texto em 2 ou 3 questões, tá? Porque senão ela se torna realmente muito extensa e você perde muito tempo em uma única questão, tá? Mas é uma questão muito boa para a gente revisar tudo que tem, todos os conceitos envolvidos nessa daqui, tá bom? Então vem comigo aí de olho na tela para que a gente possa destrinchar todos esses detalhes aí, o passo a passo. Vamos lá. 2 corpos A e B. O corpo A tem massa 2 kg e o B tem 3 kg, como você está vendo aí. Segue um plano horizontal sem atrito, isso é importantíssimo, tá? Outra coisa, galera, que eu esqueci de falar, vou até lembrar aqui para você, é o seguinte: essa nossa questão aqui, tá? Dá para a gente resolver de 2 maneiras. Eu vou resolver de uma maneira que sirva para qualquer outra questão envolvendo quantidade de movimento, envolvendo colisões, envolvendo energia, mas no final você vai ver que essa questão em específico ela poderia ser feita sem nenhuma conta. Bastava que você percebesse um detalhezinho de nada, tá? Mas não gosto muito dessa história de fazer festa aqui em cima de um pequeno detalhe, tá? Para querer aparecer, mas essa questãozinha aqui, ela tem um detalhe que você poderia totalmente não fazer nenhuma conta, tá? Poderia ganhar esse pontinho aqui certo e líquido sem precisar fazer uma conta, bastava saber desse detalhe. Porém, esse detalhe só serve para essa questão, por isso que eu vou comentar com você para que você fique sempre atento a isso, mas não é uma coisa que você pode levar a ferro e fogo para qualquer questão, tá? Não vai acontecer isso sempre, muito pelo contrário, é a exceção e não a regra, tá? Então vem comigo ele, diz aí, ó, as massas dos 2 corpos A e B, até o momento em que colidem inelasticamente. Se é inelasticamente, eu já sei que eles vão sair andando juntos. Na verdade, inelasticamente tem 2 características. Ó. Primeira, eles vão sair andando juntos, tá? Como se fossem um corpo só, que é exatamente o que você tem aí nessa figura aí, ó, nessa parte de baixo aí, né? Ó. Aqui é a minha situação depois da colisão e aqui é a minha situação imediatamente antes da colisão. É importantíssimo que você fique atento a essa figura, tá? Para poder a gente conseguir observar os sinais e não perder a questão por conta de um simples sinal, tá? Então eles vão sair andando juntos, é a nossa primeira observação, e a outra é o coeficiente de restituição, que é igual a 0. Caso seja necessário nessa questãozinha aqui, já sei que o coeficiente de restituição é 0. Sempre que for inelástico, o coeficiente é 0. Beleza, já sei que a velocidade do corpo A vale 10 metros por segundo, ele deu na questão, ó, 10 metros por segundo, ou 10 feio, deixa eu ajeitar isso aqui, vale 10 metros por segundo, enquanto que o B tem uma velocidade de 2 metros por segundo, perfeito. Repare que ambos estão para o mesmo lado, tá? E após a colisão também. Então, o que é que eu sugiro? Que você adote um referencial, a gente sempre tem que fazer isso, tá? Adotar um referencial, vou adotar o referencial aqui para a direita. Vou dizer, eita nossa senhora, vou dizer que para a direita, ó, ela vai ser positiva, tá? Nossa velocidade para a direita vai ser, aliás, nosso referencial vai ser positivo para a direita. Então, tudo que estiver para a direita eu vou considerar como sendo positivo. Por que isso aqui é extremamente importante? Talvez nessa questão nem fizesse tanta diferença, porque está todo mundo para a direita. Mas em alguma outra questão onde você tenha corpos andando em sentidos opostos,
alguém vai ter que ser negativo. E esse alguém, quem decide é você. Por quê? Porque é você quem escolhe o referencial. Nós escolhemos o referencial para a direita. Se eu tivesse colocado aqui o referencial para a esquerda como sendo positivo, significava dizer que todas as velocidades que eu ia usar, elas seriam negativas e daria absolutamente o mesmo resultado. Fica atento ao referencial, tá? Você sempre tem que adotar exatamente para saber quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. No nosso caso, está todo mundo no mesmo sentido, então adotamos todo mundo positivo. Vamos para frente. Aí então vou fazer o seguinte, não vou nem ler o que ele está querendo saber agora não, tá? Vamos aqui primeiro usar o conceito mais básico de colisões, que é exatamente conservar a quantidade de movimento. Você deve lembrar lá no nosso curso que a gente disse que nos 3 tipos de colisão, quer seja inelástico, quer seja parcialmente elástico ou quer seja perfeitamente elástico, o momento linear, né, que é a quantidade de movimento, momento linear é o termo que a CESP gosta muito de usar, tá? Fica atento aí. A gente está falando aqui em quantidade de movimento, lá eles usam muito o termo momento linear. Então, a partir de agora, eu vou usar só o momento linear, tá? Então, posso dizer que o momento linear sempre vai se conservar nos 3 tipos de colisão. Então, o primeiro passo da questão sempre é esse. Antes da colisão, eu estou vendo 2 corpos, então massa de A vezes velocidade de A. É assim que você faz para calcular a quantidade de movimento. Tenho também o corpo B, então massa de B, velocidade de B. Após a colisão, eu tenho agora um corpo só aqui, ó. Repare que aqui é como se fosse um corpo só. Com qual massa? Com a soma das massas. Massa de A mais massa de B. E esse conjunto vai sair andando aqui com uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade do conjunto. Repare que eu não coloquei os sinais exatamente para fazer isso juntamente com você, ó. Já que nós adotamos aqui um referencial para a direita como sendo positivo, então todas as velocidades serão positivas. Como eu te disse, nessa questão talvez eu nem precisasse relembrar isso aqui, tá? Puxar essa revisãozinha aqui. Mas em consideração a você que tem mais dificuldade, eu preferi fazer exatamente essa revisão. Então não esquece, se você tivesse alguém andando aí em sentido oposto, esse alguém teria velocidade com sinal contrário a do outro corpo, tá bom? E aí você teria que mudar também o sinal. Aqui eu fiz questão de colocar todo mundo com o mesmo sinal positivo, mas poderia ser também todo mundo com o mesmo sinal negativo. Importante que todo mundo tivesse o mesmo sinal. Então vamos para frente. Massa de A, ele me deu 2 kg, velocidade de A, 10, mais massa de B, 3, velocidade de B, 2 metros por segundo, ele me deu. Igual, soma das massas, vou logo colocar aqui, ó, 5 vezes a velocidade do conjunto. Fazendo aqui essa conta, aqui vai dar 20, aqui vai dar 6, então fica 26 igual a 5 vezes a velocidade do conjunto. Velocidade do conjunto vai dar 26 dividido por 5. Eita, professor, essa conta aí eu sempre tenho dificuldade, ó, de dividir, já que não é um número aí tão exato aí, eu tenho dificuldade. Pois deixa eu te dar aqui um macetezinho para você que tem dificuldade. 26 dividido por 5, para você ganhar tempo nessa matemáticazinha básica, tá? Não se engane, CESP, né, a nossa querida Sebrasp aí, ela gosta muito, muito mesmo de tentar mexer com o teu lado emocional. Acredite, tem gente que saberia chegar até aí, mas quando chega nessa parte teria muita dificuldade. O que é que eu te aconselho? Sempre, sempre, sempre deixe o denominador como sendo um múltiplo de 10, tá? O 10, 100 mil. E o que é que eu faço aqui então? Eu tenho que multiplicar embaixo e em cima também por 2, para poder não alterar o resultado da questão. Isso você faz mentalmente, tá? Então fica 52 dividido por 10, que vai dar 5,2 metros por segundo. Essa é a velocidade do conjunto após a colisão. Perceba que deu um númerozinho quebrado, né? 5,2. Isso aí, muita gente bem aqui já teria desistido. Eita, deu um número quebrado, será que está certo? Acha que sempre tem que dar um número inteiro? Não, cuidado, tá, gente? Não é obrigado a isso acontecer, não. Então, para frente. Vou agora para a segunda parte. O que é que ele está querendo saber na nossa questãozinha? Ele quer saber a energia cinética, ó, cinética dissipada. Se ele quer saber a energia cinética dissipada, em outras palavras, ele está querendo saber quanto é que foi perdido. Então, para eu saber quanto é que foi perdido, eu tenho que saber quanto eu tinha no começo e quanto eu vou ter no final. De quê? Da energia cinética, é o que ele está dizendo. Ele quer saber a energia cinética dissipada. Então, eu tenho que saber quanto é que eu tinha de energia cinética no começo e energia cinética no final. Então, vamos fazer esse passo a passo aí, ó.
a energia cinética antes, energia cinética na minha situação inicial. Antes da colisão, ó, esse aqui, ó, tem dois corpos separados, cada um com sua massa, cada um com sua velocidade. Então, cada um terá a sua energia cinética de A somada com a energia cinética de B. Substituindo, vai ficar massa de A, 2, velocidade de A, 10 ao quadrado, sobre 2. Agora, cinética de B, massa 3, velocidade 2 ao quadrado, sobre 2. Fazendo aqui essa continha, vai ficar 100, esse 2 morre com esse 2, fica 10 ao quadrado, 100, mais que 2 ao quadrado dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3, 6. Ou seja, a nossa energia cinética antes da colisão, ela vale 106 joules. Perfeito, calculamos a energia cinética inicial. A minha energia cinética antes da colisão, na verdade, tá? Que não é o que ele quer ainda, ele quer saber a dissipada, quer saber quanto que foi perdido. Então, eu vou fazer o seguinte, vou agora calcular a minha energia cinética depois. Vem comigo, ó. Vou fazer aqui até de cores distintas para poder você perceber aqui um detalhe. Ó. Vamos lá. Energia cinética depois. O que é que eu tenho depois? Ó, depois eu tenho um único corpo com qual massa? 5, já que é a soma das duas. Com qual velocidade? Essa aqui, 5.2. Tá? A massa é essa aqui, ó, a soma das duas, 5, e a velocidade é essa daqui. Então vamos lá. Vai ficar massa de A mais massa de B vezes a velocidade do conjunto ao quadrado. É claro que na tua prova, se você já tem habilidade com isso, que é o ideal, né, que você chegue à sua prova dominando isso daqui, você vai mais rápido que eu. Aqui eu estou detalhando que é para poder todo mundo entender, tá? Principalmente quem tem mais dificuldade. Então vai ficar 5 vezes a velocidade 5.2 ao quadrado sobre 2. Como eu te disse, um monte de gente, na hora que vê esse 5.2, principalmente aqui, que ele está elevado ao quadrado, com certeza, um monte de gente já desistiria dessa questão, deixaria em branco, ou então chutava aí alguma assertiva, né? Falando se era certo ou se era errado. Enfim, mas não continuaria a solução da questão. E aí eu coloquei aqui de propósito esse valor, deixei aí 5.2, eu já fiz aqui para você, para a gente ganhar tempo. Isso vai dar 67,6 joules. Isso é a minha energia cinética depois. Portanto, a minha energia cinética dissipada vai ser 106 joules, né, que é esse valor que a gente tem aqui, 106 joules é o que eu tinha no começo, subtraído do que eu tenho, do que sobrou para mim no meu trecho final, 67,6, que vai dar um valor de 38,4 joules. Essa daqui é a nossa energia cinética dissipada, tá bom? E aí com isso daqui você já poderia resolver a tua questão aí, dizer se estava certo ou se estava errado sem nenhum problema, tá? Porém, você deve estar se perguntando aí, professor, mas eu tinha que realmente fazer essa conta aí com esse número quebrado, 5.2, como é que eu vou fazer para resolver isso daí? Cara, é o seguinte, como eu já disse, né, agora há pouco, o CESP, Sebrasp gosta muito de mexer com o teu lado emocional. Não vá cair nessa pegadinha não. E quase sempre esse lado emocional que ele tenta mexer com você é com matemática básica. Então, nessa questão, eu vou resolver essa energia cinética final usando a mesma ideia, massa de A mais massa de B, que multiplica a velocidade do conjunto ao quadrado sobre 2. Porém, eu não vou utilizar a velocidade de 5.2, que é o valor limpo e seco, né? Na verdade, nua e crua, eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar somente o 5 ao quadrado sobre 2, porque isso aqui vai facilitar a minha conta. Fazendo o uso do 5, você vai chegar ao seguinte, 5 ao quadrado dá 25, vezes 5, 125. E 125 dá para dividir por 2 com muito mais facilidade do que ter que elevar aquele número lá, o 5.2 ao quadrado.
Ixi, professor, eu também não sei dividir isso aí por 2, não. É fácil, é? É, de cabeça você faz isso. Ó. Faça o seguinte, você tem que ter essa manha, exatamente isso que a CESP vai querer cobrar muito do candidato, essa maneira de sair de algumas soluções, algumas complicações que a questão pode aparecer. Se fosse 124, tá? Bote aí o número par, 124. 124 dividido por 2 daria 62. Como é 125, então vai ficar 62,5. Essa daqui vai ser a minha energia cinética depois da colisão se eu usar o 5. Aí sim, e aí eu ganhei muito mais tempo do que tentar levar esse número aqui ao quadrado. Até agora talvez você estivesse fazendo conta. E aí eu vou calcular a minha energia cinética dissipada. Vou colocar aqui, vou escrever assim, dissipada, tá? Para diferenciar. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é a dissipada, tá? Para você não confundir depois com esse D de dissipada. Dissipada vai ser 106 menos 62,5. Eita, professor, essa conta aí. Cara, faça o seguinte, sempre que você tiver algum número assim quebrado e você achar difícil, faça de conta que era dinheiro, que fica mais fácil para você, ó. Vamos fazer o seguinte, eu tenho 100 reais, só usar aqui como rascunho aqui, ó. Eu quero chegar até 100 reais. E eu tenho 62 reais e 50 centavos. Falta quanto para chegar aqui? Falta R$ 37,50. Só que não é para 100 reais, é para 106. Então é só pegar isso aqui e somar com 6, ó, que vai dar exatamente, vou botar logo aqui, 43,5 joules. Essa daqui é a nossa energia cinética dissipada se você utilizar o valor da velocidade 5 ao quadrado e não 5,2 como ele queria que você usasse na questão. E aí, independente de qual das duas você chegar, você vai ver que não é esse valor aqui, ó, 42 joules. Independente do valor que você usou da velocidade, ou 5,2 ou 5, você não vai chegar a esse valor aqui, 42. Então, sempre que você puder, vá para o mais simples. E aí é que você vai trabalhar a assertiva, tá? Não se engane, Sebrasp gosta muito de tentar induzir o candidato a perder tempo na questão. E você não vai fazer isso. Agora, o detalhe, a cereja do bolo. Nessa questão, na verdade, especificamente nessa questão, como eu te falei, existe aí um detalhe que você precisa ficar atento na hora que aparecer uma outra questão, se isso não vai aparecer. E o que é? Repare que na assertiva ele falou bem aqui, ó, menos 42, tem um menos aqui na frente, ó. E o nosso resultado sempre deu positivo. O que eu estou querendo te dizer com isso? Fique atento aqui a esse detalhe, ó. Toda vida que você estiver calculando energia cinética, que é o que ele está pedindo nessa questão, é mv ao quadrado sobre 2. A massa sempre é um número positivo. Massa sempre vai ser positiva. E velocidade está elevada ao quadrado. Então, por mais que essa velocidade fosse negativa, digamos assim, se você substituísse aqui um número negativo, ia ficar negativo ao quadrado, que vai dar positivo. Resumindo a história, a nossa energia cinética sempre vai ser o número positivo. Tá? Então, na hora que você estiver calculando a energia cinética, ela sempre vai dar positivo. Repare aí pela matemáticazinha básica mais uma vez. Você não precisa ser nenhum gênio para entender isso daí, não. Precisa passar horas a fio estudando para isso aí, não. Porém, isso vem com a maturidade, né, de resolver bastante questões. À medida que você vai resolvendo, algumas coisinhas vão se encaixando e aí você fatalmente conseguiria resolver essa questão, ganhar o pontinho dessa questão aí, sem precisar fazer uma conta sequer, analisando friamente a assertiva. Ele quer saber a energia cinética dissipada. Beleza, eu sei que a dissipada vai ser a final, vai ser quanto eu tinha no início menos quanto eu tenho no final. Aí eu vou saber quanto é que eu gastei. Porém, como tem ali um negativo, esquece fazer qualquer conta. Você poderia ir direto, marcar aí dizendo que a questão está errada, simplesmente por conta
desse sinalzinho aqui, tá? Ó, não existe energia cinética negativa, tá? Que foi exatamente o que aconteceu na nossa questão, tá bom? Espero que você tenha gostado aí dessa solução. Ela ficou um pouquinho extensa, mas é porque eu fiz questão de detalhar para você. É claro que à medida que você vai avançando, essa daqui você faz assim com facilidade bem maior do que todo esse detalhamento aí que eu fiz, né? Inclusive ali a gente colocou coeficiente de restrição, mas nem foi tão necessário assim, tá? Bastava saber que eles ficavam juntos e a gente usou a quantidade de movimento aí, né? Usou o momento linear que se conserva nas três situações e assim conseguimos chegar ao resultado, dando ênfase também ali àquele sinal, tá? Espero que você tenha gostado aí. Gostou? Se você assistiu até aqui e gostou da nossa solução, deixa o teu like, compartilha com aquele guerreiro lá que está se dedicando aí para a próxima prova da Polícia Rodoviária Federal, tá? Que o edital tá saindo aí qualquer hora, a gente pode ter esse edital na praça e acredite, você pertencerá. Valeu, galera!